Vamos continuar tirando aplicações de Gênesis 11, que fala sobre a linhagem de Sem até Abraão? Abordaremos agora os versículos 16 a 26. Gênesis 11, versículos 16 e 17, diz assim: E Peleg viveu 34 anos e gerou a Reu. E viveu Peleg, depois que gerou a Reu, 209 anos e gerou filhos e filhas. Peleg, cujo nome quer dizer divisão, foi chamado assim porque, na sua época, os seres humanos se dividiram em Babel devido às inúmeras línguas que Deus criou justamente para dispersá-los pela terra. Note como é fácil para Deus desbaratar qualquer movimento rebelde que se levante contra ele. Tal é o seu poder. Quem poderia, por exemplo, criar uma divisão naquele tanto de gente sem derramamento de sangue e fazê-los cada um ir para um lado diferente? Pois foi exatamente isso que Deus fez. Com o surgimento daquelas línguas, o povo se separou naturalmente. E não foi preciso guerra, não foi preciso haver morte, só Deus mesmo poderia fazer tal coisa. Infelizmente, as divisões provocadas pelo próprio homem são bem diferentes. Elas causam um malefício muito grande à humanidade. Vemos, por exemplo, o pluralismo de ideias, pluralismo religioso, relativismo. Hoje em dia, cada um tem a sua própria verdade, entre aspas. Todos os caminhos levam a Deus, segundo o senso comum. Todas essas divisões que vão contra a palavra de Deus e que não honram o seu nome têm sido aceitas pelas pessoas em geral, sem qualquer senso crítico, sem qualquer questionamento. E o Senhor então levantou a sua igreja, que é chamada para reunir o que está disperso, o que está separado, o que causa divisão. Sim, nós, crentes em Jesus, somos agentes de reconciliação com Ele em um mundo fragmentado. Portanto, guarde isto. A dispersão de Babel não é final. Deus promete uma reunião escatológica em Cristo. Tudo aquilo que está dividido será restaurado. Os que estão divididos por causa de falsos caminhos religiosos se unirão em Cristo pela obra do Espírito Santo. Nós somos os instrumentos para tornar isso uma realidade, através da pregação do Evangelho. Ah, professor, mas havia unidade antes de Babel. Sim, havia, mas já era uma unidade sem Deus. Tanto é verdade que foi exatamente essa unidade pré-Babel que produziu aquela cidade e aquela torre, fruto da rebelião coletiva. Por isso que eu digo, a verdadeira unidade, ela é em Cristo. É uma unidade que respeita e celebra a diversidade dos povos, das línguas, das culturas, mas não abre mão de reconhecer ao Deus verdadeiro como único Deus. A unidade de Babel é uma unidade falsa, é uma unidade em torno da autoexaltação humana, visando a glorificação pessoal. Esse tipo de coisa, esse tipo de projeto, Deus abomina. O homem não pode fazer nenhum plano em que não esteja a vontade de Deus e a sua pessoa como algo prioritário. Caso contrário, inevitavelmente esse projeto ou vai naufragar ou não vai terminar bem no final, porque haverá um dia em que Deus exigirá uma prestação de contas. Não se engane, Gênesis 11, versos 18 a 26 diz assim: E Reu viveu 32 anos e gerou a Serug. E Serug viveu 30 anos e gerou a Naor. E Naor viveu 29 anos e gerou a Terá.
E Terá viveu 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Perceba que a genealogia vai seguindo aquele padrão repetitivo, até chegar ao pai de Abrão, que é Terá, e finalmente ao próprio Abrão, o primeiro patriarca de Israel, o famoso pai da fé. E na história de Abrão somos consolados. Por quê? Porque vemos na vida dele que toda pessoa que é salva em Cristo é salva não por herança familiar, não por mérito pessoal, mas tão somente pela graça de Deus, independentemente de quem são nossos pais ou avós. Não importa a família em que nasçamos, se somos eleitos de Deus, haveremos de ser chamados e atenderemos a esse chamado pelo poder regenerador do Espírito Santo de Deus em nossa vida. De fato, somos tão pecadores quanto qualquer outro, porém, pecadores que foram alcançados pela graça. Ora, se ninguém merece a salvação, se ninguém é especial para ter direito a ser salvo, então fica muito mais fácil pregar o Evangelho, não é mesmo? É só dizer às pessoas que respondam ao Evangelho com fé, crendo em Jesus como único Salvador. Todo aquele que se arrepende de seus pecados e crê em Cristo, este será salvo. Você quer algo mais fácil do que isso? Por fim, um alerta, que é sempre bom reforçar. Embora a salvação seja pela graça, seja algo gratuito, Deus espera de todo chamado, de todo aquele que for chamado, uma fé verdadeira. Aquela fé que crê na palavra de Deus, leva a sério aquilo que ele manda e obedece. Abrão foi salvo pela fé. Só que Abraão era assim. Deus mandava e ele obedecia. Deus falou para ele deixar aquela terra idólatra e ir para Canaã. E ele foi. Por isso, nunca se esqueça, não existe fé sem movimento, sem obediência, sem saída de onde Deus nos manda sair. Você tem sido um eleito que obedece a Deus?